Olá! Tem um texto na Bíblia que fala algo sobre Paulo, mas a gente várias e várias vezes já falou aqui que a alma não vive fora do corpo, não tem como viver fora do corpo. Agora, como que a gente explica esse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, ali a partir do verso 2, quando está escrito o seguinte: conheço um cristão, que era Paulo falando dele mesmo, conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Bom, fato é que ele teve essa visão ou ele foi levado até o céu. Agora, se a alma não sai do corpo, quem foi levado até o céu? O espírito? A alma? Como entender esse texto e muitos outros? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e sempre é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas e você já sabe, né? Você é que faz o programa acontecer. Portanto, mande as suas perguntas pra gente. Daqui a pouquinho eu falo como que você faz para enviar as suas dúvidas. São várias formas de você mandar a sua pergunta pra gente, tá bom? E eu pesco ali em todos os aquários. Portanto, participe junto com a gente, é muito bom ter a sua companhia aqui. Mas quem está na mira para dar a resposta baseando-se na palavra de Deus é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Que bom que estamos mais uma vez aqui juntos com o nosso amigo e nossa amiga telespectadora que acompanha o Na Mira da Verdade. Se você assiste pela primeira vez, o Na Mira da Verdade é um programa de respostas a dúvidas bíblicas. E nós estamos aqui esperando a sua pergunta para respondê-la ao vivo. Se você não conseguir ter a sua pergunta respondida, é assim mesmo. Recebemos aí mais de 1000 perguntas por programa, então não é muito simples pescar a sua pergunta. Mas não desanime, não desista, porque nós estamos aqui para lhe ajudar a ter uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Muito bem, muito bem. Nós abrimos o programa sobre essa questão da alma que a gente sempre fala aqui. Essa pergunta, a gente sempre coloca um videozinho ali para você participar, mandando as suas perguntas pelo Facebook e pelo Instagram. E quem mandou foi a Marta Amaral. E ela pergunta o seguinte, hein? Boa noite, professor Leandro, boa noite, Tito. Acompanho vocês sempre e gosto do programa Na Mira da Verdade. Obrigado por você estar participando aqui do programa e fazendo o programa acontecer. Sou de Campinas. Sei que somos uma alma vivente e que não temos um espírito que sai do corpo e tem vida independente. Porém, outro dia, me fizeram uma pergunta e eu fiquei sem resposta. Quando um profeta foi em vida levado para o céu, o que foi levado? Assim como a senhora Ellen White, em suas visões, era arrebatada para o céu, já que se o corpo ficava na sala, imóvel, o que era levado para o céu? Me ajude a encontrar esta resposta. Olha só a pergunta sincera. Professor, como que nós vamos entender esse texto de 2 Coríntios 12, onde ela diz aqui que um profeta foi levado ao céu, né? Aqui, Paulo está dizendo que um cristão que há 14 anos foi levado de repente ao mais alto céu. O que ele estava dizendo aqui, professor? Uma pergunta muito boa. Aqui em 2 Coríntios 12, Paulo está falando de visões e revelações que recebeu de Deus. Ele começa o versículo 1 dizendo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passaria as visões e revelações do Senhor. Depois, quando ele fala assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, ele está falando dele mesmo.
né? Então, aí a dúvida do nosso telespectador é a seguinte, ó, o verso continua dizendo: há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, esta expressão, se no corpo ou fora do corpo, é o que traz a confusão, né, que traz a dúvida para o nosso telespectador. Em primeiro lugar, se isto aqui significasse uma alma ou um espírito saindo fora do corpo, obviamente ele teria morrido. Ele não estaria vivo, não é? Por exemplo, Eclesiastes 12, verso 7, diz que na morte o corpo pó volta à terra como era e o espírito volta para Deus que o deu. Óbvio que espírito em Eclesiastes 12, 7 tem o significado original de Gênesis 2, 7, que é o fôlego de vida. Mas por que eu estou usando esse texto? Se o espírito sai do corpo, é porque ele morre. Só que Paulo está dizendo que ele estava vivo quando teve essa experiência. Então não foi o fôlego de vida que saiu e nem uma alma que saiu do corpo. Porque se isso tivesse acontecido, ele teria morrido naquele momento. E ele não dá uma indicação aqui de que tivesse morrido e depois ressuscitado com o retorno desse espírito ou dessa alma. Então vermos isso no texto seria irmos além do que está escrito. Tá? Agora, por que ele fala se no corpo ou fora do corpo, não o sei? Porque numa visão profética, a mente do profeta é levada para fora da realidade presente dele. Então, como a mente é levada ou para o passado ou para o futuro, ele tem a sensação de que ele realmente está fora do corpo, porque a mente foi levada para fora do corpo. Não é a alma e não é o espírito, até porque o conceito de uma viagem astral, saindo a alma do corpo, é totalmente alheio e estranho às Escrituras. Então é só uma forma de o apóstolo dizer que a mente dele foi levada até o terceiro céu, que no contexto, diz o verso 4, né, é o paraíso. E aí aproveito para esclarecer o que seria então o primeiro e o segundo céu. O primeiro céu seria a atmosfera, né, o céu atmosférico, onde vemos os pássaros. O segundo céu seria o céu estelar, né, onde vemos as estrelas. E o terceiro céu é o paraíso, de acordo aqui com o versículo 4. Então Paulo não fala de uma saída da alma do corpo ou da saída de um espírito, porque senão ele teria morrido. Mas ele fala assim da mente, a sensação de que a mente sai do corpo, porque na visão profética o profeta é levado para o passado ou para eventos do futuro. Ok, muito bem. Para você participar do programa Na Mira da Verdade, você pode mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp e também o nosso SMS, que o número é 12 98151 0101. Aparece aqui, é só você anotar e mandar para a gente aqui, o nosso WhatsApp 12 98151 0101. Você pode também usar as redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt e o Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente, como por exemplo essa que chegou aqui pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Danilene Manhães. A pergunta da Danilene é a seguinte: em Apocalipse fala que o mar não existirá mais. Em uma pregação ouvi que isso é uma figura de linguagem. Poderia esclarecer para mim, por favor? Professor, a Bíblia fala que no novo céu o mar já não vai existir mais. Isso aí é uma figura de linguagem ou de fato não haverá mais o mar? Aqui Apocalipse 21:1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqueles especialmente que amam a praia, então, leem esse texto e ficam com uma tristeza profunda. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não há um porquê de você ficar triste, você que gosta de praia. O que acontece é que a grande quantidade de água que existe hoje nos oceanos
isso passou a existir no período pós-dilúvio. Antes do dilúvio, mares, rios, lagos existiam, só que eram numa quantidade menor de água e muito mais bonitos. Se hoje o mar, no período pós-dilúvio, no período pós-pecado, é lindo, imagine como era o mar originalmente. Imagine como era fácil ter acesso a outros seres marinhos para conhecê-los, essas espécies marinhas, quando não havia essa grande quantidade de água como há hoje nos oceanos, por exemplo. Então, o que João está dizendo aqui é que o planeta, incluindo o mar, vai ser transformado para ser da forma como saiu das mãos do Criador antes do pecado. Agora, há autores que entendem também que isso aqui pode ser uma referência simbólica. Eu creio nesta possibilidade, mas eu não desconsidero o que eu percebo aqui no contexto, né? De que Deus vai transformar o nosso planeta, recriá-lo, e o mar será muito mais bonito e com bem menos água do que acontece hoje, tá? Agora, alguns creem realmente que por João estar na ilha de Patmos e enxergando só o mar à sua frente, ele, por se sentir isolado do restante da humanidade, ele poderia também estar dizendo que este isolamento, esta separação que existe hoje entre nós e as pessoas que amamos, isso também não vai mais existir. É possível fazer uma aplicação para este caso, mas eu percebo aqui que o principal propósito realmente é falar da transformação do planeta, incluindo os mares, para que sejam belos, mais belos ainda como eram no princípio. Muito bem, e aqui pelo nosso WhatsApp, quem mandou essa pergunta foi o Ângelo. O Ângelo, ele faz a seguinte questão: Deus não aceitou o sacrifício de Caim porque ele não pegou as primícias de sua colheita e fez o sacrifício por interesse, não por temer a Deus? Se Caim tivesse feito o sacrifício sincero a Deus, oferecido as primícias da sua colheita, Deus teria aceito o seu sacrifício, mesmo não sendo o sacrifício de um animal? Professor, por que Deus recusou o sacrifício de Caim? Foi porque não foram as primícias? Não, a questão não foi as primícias, foi porque Caim quis adorar a Deus do jeito dele. E ele tinha grande conhecimento de que Deus estabeleceu o sistema de sacrifício de animais puros para simbolizar o sacrifício que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, faria pela humanidade. Então, o que acontece? Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. E aí diz aqui no versículo 3 de Gênesis 4, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Então a questão é a seguinte, aí chega aqui no versículo 7, que Deus corrige Caim. Diz assim, verso 6, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o que ocorre? O adorador e as suas ofertas são coisas inseparáveis. Dependendo do tipo de oferta que o adorador apresenta, ele está demonstrando se ele é um adorador fiel, sincero ou não. O que acontece é que Caim negou o princípio de que a adoração a Deus por meio do sacrifício envolve a fé na substituição do pecador. E Caim quis aqui adorar a Deus, oferecer uma oferta falsa. E aqui tem uma lição para nós, especialmente nesta era aí pós-moderna na qual nos encontramos.
tem muitos cristãos e pessoas de outras religiões que acham que todos os caminhos conduzem a Deus e que, portanto, não importa a forma como se adore a Deus, no fim das contas você vai chegar até Ele do mesmo jeito. Olha, a história de Caim mostra totalmente o contrário. Nós não adoramos a Deus do jeito que nós gostamos ou preferimos. Quando somos sinceros, nós adoramos a Deus do jeito que Ele gosta e que Ele prefere ser adorado. Então atente para isso. Cuidado com esses movimentos aí, falsos movimentos cristãos, que querem dizer que todos os caminhos conduzem a Deus. Porque um cristão bíblico, tradicional, ele sabe o que está em João 14, verso 6. Jesus diz assim: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bom, professor, muito bom. Tem mais uma perguntinha aqui, agora essa pergunta é do nosso Facebook. E eu falo sempre, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Às vezes a pergunta pode até repetir, mas nós estamos aprendendo e o professor cada hora dá uma resposta na Bíblia que pode ampliar o nosso conhecimento. A pergunta aqui do Leomar Pimenta é o seguinte, ele fala lá do Espírito Santo, por que Deus permitiu que o dragão entrasse no Jardim do Éden? Como a gente consegue entender? O Jardim do Éden, um lugar perfeito, tá certo? Que tinha lá uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas como é que Deus permitiu que Satanás entrasse ali naquele ambiente? Não havia nenhuma forma de não permitir que o inimigo entrasse ali? Professor, como que a gente explica isso? Ou isso de fato é um mistério? Não, dá para nós analisarmos sim, Tito, à luz do princípio bíblico do livre-arbítrio. Se Deus não deixa Satanás tentar Adão e Eva, Deus não estaria respeitando o livre-arbítrio de Adão e Eva e nem de Satanás. E Satanás poderia argumentar o seguinte: você não me deixa chegar até eles porque sabe que eu vou convencê-los de que você está errado. Então seria um tiro no pé, diríamos assim, um tiro no próprio pé. Então, biblicamente, Deus é amor. Para Ele ser amor, Ele tem que criar seres livres para amá-lo ou não. Então Deus tem que criar a árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele dá a possibilidade do mal e não cria o mal, Deus não é a origem do mal. E ao mesmo tempo, em Gênesis 2, 16 e 17, Deus havia avisado Adão e Eva de que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Aí chega uma serpente, que na verdade é Satanás usando a serpente como médium, leva-os a desobedecer a Deus e eles escolheram desobedecer a Deus. Eles escolheram desobedecer a Deus. Então, a presença de Satanás ali, usando a serpente, isso é insignificante, porque os nossos primeiros pais foram avisados, tinham uma mente perfeita, tinham informações suficientes acerca do amor e do caráter de Deus, sabiam das consequências do erro. E outro detalhe, nossos primeiros pais não poderiam ser tentados internamente como nós somos. Essa aqui é uma diferença absurda. Você e eu somos tentados internamente e externamente, porque temos uma natureza interna corrompida pelo pecado. Agora, Adão e Eva, eles só poderiam ser tentados externamente, jamais internamente. Tinham uma natureza perfeita. Então, eles pecaram porque quiseram. Você e eu pecamos porque queremos e muitas vezes até mesmo sem querer, porque a nossa natureza é corrompida. Então, tira da sua mente essa ideia de que o problema estava no fato de Satanás estar presente lá. Esse não é o problema. Mas olha só, o nosso tempo até já acabou aqui, mas eu queria ainda botar mais uma interrogação aí, professor. Me diga uma coisa, tudo bem, então nós podemos concluir de que os anjos caídos ainda andavam ali pelo Éden também? Não. Mas por quê? O texto diz que eles estavam restritos à árvore. O texto fala assim, não chegue perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É como se fosse um portal ali, então? Eles tinham acesso Eles tinham acesso só a uma região do Éden, Tito, onde estava a árvore, né? Então, quando Deus fala assim, não toqueis no fruto, o que Deus está dizendo? Não chegue perto dali.
aquele lugar ali eu não autorizei para vocês. Então o que isso demonstra? Que se não era para eles tocarem nem chegarem perto, é porque somente naquela região ali da árvore do conhecimento do bem e do mal é que Satanás poderia atuar para tentá-los. Ele não poderia sair em outros lugares do Éden ou do planeta para incomodar os nossos primeiros pais, era só ali. Então veja, os nossos primeiros pais tinham todas as condições internas, externas, não passavam fome, eles tinham todas as condições para dizer não, mas eles disseram sim, e ali é que estava o problema. Olha aí, a gente tem que ir para o intervalo, mas aproveite o intervalo aí, prepara a sua pergunta, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, participe do programa mandando as suas perguntas através do nosso WhatsApp e SMS, o número é 12 981510101 ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade. Aqui no nosso WhatsApp, quem manda a pergunta agora é a Cássia Nayara. A pergunta da Cássia Nayara, professor, é a seguinte... sou de Trindade, Goiás, gosto muito deste programa. A pergunta é, o que a Bíblia diz sobre a guarda do sábado? Essa atitude ainda precisa ser cumprida? A gente vê a sinceridade dos nossos telespectadores e eu gostaria que você dissesse aí, será que hoje, na nova aliança, professor, nós temos que guardar o sábado? Cássia, obrigado pela sua pergunta sincera. Eu estou assim, já reestudando alguns assuntos, porque em breve vou participar de um novo debate acerca deste assunto, com um pastor, obviamente, de uma outra denominação, para tratarmos sobre a vigência ou não do sábado na nova aliança. Por que, Cássia, que nós acreditamos piamente que o sábado continua em vigor na nova aliança? Porque o sábado, ele é anterior à antiga aliança. Isso aqui é importante, ó. Deus criou o sábado antes de existir o pecado. O que isso significa? Que se o sábado foi abençoado e santificado antes de existir o pecado, o fato de estarmos na nova aliança não afeta a observância do sábado. Então, eu quero que você raciocine desta forma para você continuar estudando e se aprofundando no assunto. Mas olha o que diz Gênesis 2, 2 e 3. A partir do verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Isso aqui foi feito no Jardim do Éden, quando existiam apenas os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então o sábado é anterior à antiga aliança. O sábado, bem como o restante do decálogo, faziam parte da antiga aliança. Mas na nova aliança, todos os mandamentos continuam. O que muda em relação à antiga e à nova aliança? Na antiga aliança se exercia a fé no Salvador que viria, através do sacrifício de animais. Na nova aliança se exerce fé no Salvador que já veio, através da crença no sacrifício substitutivo dele. Mas isso em nada afeta a vigência do sábado, porque ele é anterior, inclusive à antiga aliança. E para finalizar este assunto que é bastante amplo, eu quero ler para você um texto de Hebreus capítulo 8, verso 10. Esse é um texto claríssimo que mostra que a intenção de Deus nesse período da nova aliança inaugurada no sangue de Cristo. O objetivo de Deus na nova aliança continua sendo o de transformar o nosso caráter, imprimindo os princípios morais dele em nosso interior, processo que leva a vida toda, porque nós somos pecadores.
temos quedas e estamos em constante desenvolvimento até o momento em que seremos glorificados. Mas em Hebreus 8:10, esse texto é importante. Falando da nova aliança que foi profetizada no período da antiga, porque Hebreus 8:10 é uma menção a Jeremias 31 a 34. Diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então percebe, lá em Jeremias 31 a 34, foi profetizado que na nova aliança a lei seria impressa no interior do ser humano. E que lei é essa? Sem dúvidas, que se Cristo cumpriu a realidade dos sacrifícios de animais e cerimoniais, esta lei se refere ao aspecto moral da lei. Então você não vê uma descontinuidade da lei na nova aliança. O que você vê é que na nova aliança Deus liberta você da condenação da lei, Deus liberta você do poder da condenação da lei, Colossenses 2, 14 e 15, liberta do poder do pecado, como lemos em Romanos 6, mas Deus não nos liberta para pecarmos ainda mais, como lemos em Romanos 6,15. Então analise isso com carinho. É um assunto bem amplo, que eu dei só aqui uma pequenina introdução, e pode ter certeza que Deus vai guiar você nessa compreensão de que se o sábado é um memorial do grande Criador e foi estabelecido antes da antiga aliança, a vigência do sábado não depende de estarmos na antiga ou na nova aliança. Ele sempre vai existir, porque enquanto Deus for o grande Criador, o seu memorial da criação permanece. Ok, muito bem. Tem uma pergunta, essa pergunta é a que mexe com muitas pessoas, né? E a gente não pode negar de colocar na mira da verdade aqui. A pergunta está no nosso Instagram, quem mandou foi deixa eu ver se tem o nome dela aqui, a Sandra Oliveira. A pergunta é a seguinte, professor: um bebê, quando a mãe perde antes do nascimento, mas segundo a Bíblia já é um ser vivente, embora esteja no ventre, mas tem coração, e aí acontece, por exemplo, um aborto, ou mesmo quando ele nasce logo morre. Qual é a situação desse bebê? Ele está salvo? Ele vai para o céu? O que acontece com esse ser vivente que não sobreviveu? Tem alguma coisa que a gente pode ajudar o nosso telespectador com respeito a esse assunto na Bíblia? Nós temos como ajudar com parte da resposta, porque Deus não revelou isso para nós de uma forma direta, não porque não exista a resposta, é porque nós não somos capazes ainda de compreendê-la. Mas nós podemos fazer aqui algumas breves análises para ajudar esse telespectador ou essa telespectadora que possivelmente perdeu um filhinho, né? Por tê-lo abortado. Eu quero mostrar para você aqui alguma coisa. Primeiro, em Lucas 1, 44, um termo grego aqui é usado para se referir a João Batista quando ele estava no ventre da mãe dele, Isabel. Aqui 1,44 fala assim: a criança estremeceu de alegria dentro de mim. A palavra criança, do grego brefos, essa mesma palavra, brefos, criança ou menino, ela é usada no capítulo 2, verso 21, para o menino Jesus que já tinha nascido. Olha que coisa importante. Quando abortistas dizem que um feto ainda não é um ser humano, porque não nasceu, ele pode ser abortado, isso é uma aberração para Deus. Porque a mesma palavra brefos é usada para a criança que está no ventre e que está fora dele. Tá? A alegação de um abortista. E se for um abortista que se diz cristão, na minha opinião, ele é um cristão muito afastado dos princípios cristãos. Não tem lógica.
uma argumentação tão absurda como essa. Para Deus, a criança que está no ventre ou fora é um ser vivo, é um ser humano. Deus não faz a distinção pelo emprego da mesma palavra grega para ambos, tá bom? Então o que isso nos leva a concluir, minha irmã? E eu lhe digo em parte, porque Deus não temos as respostas claras sobre essa questão do aborto no texto bíblico. Já que em Mateus 19, 14 e 15, Cristo diz assim: deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, nós podemos deduzir que os planos eternos de Deus são para todos os pequeninos, tanto os que nasceram quanto os que não nasceram. Agora, como que Deus vai fazer isso? Como que Deus trará à vida uma criança que não chegou a nascer? Não faz parte da revelação do texto bíblico. O que eu posso lhe dizer, sim, Deus tem planos eternos para as criancinhas. Deus vai dar muitas alegrias e surpresas agradáveis para muitas mães e pais no reino dos céus. Agora, como isso vai ser feito? Precisaremos realmente estarmos lá para sabermos. Muito bem. Mais uma perguntinha aqui, essa aqui agora é do Luciano Ferreira. Obrigado pela sua participação, Luciano. Em 1 Crônicas, no capítulo 21, existe ali o levantamento do censo. Por que Davi pecou ao contar o povo? Aqui diz: aos olhos de Joabe, foi abominável que o rei fez isso e isso desagradou a Deus. Por que esse censo de 1 Crônicas, feito por Davi, foi condenado por Deus? Professor Leandro Quadros, 1 Crônicas, capítulo 21, vamos lá. Capítulo 21, Davi manda contar o povo. A gente vai vendo ali a partir do verso 3, 4. Aqui é pelo seguinte, ó. Deus já havia dito para Davi, né, que após Deus usá-lo como instrumento de justiça, Deus iria parar com as guerras. Deus queria resolver a situação. Deus queria que o povo de Israel confiasse em Deus e que esquecessem da função que antes exerceram. Quando Davi levanta o censo, ele está fazendo pelo menos duas coisas. Primeiro, ele está desobedecendo a Deus, porque você fazia o censo para saber quantos homens disponíveis para a guerra você teria. Esse foi um problema. E o outro problema, ele estava demonstrando mais confiança no seu poder de armamento do que no próprio Deus. Então, quando ele levanta o censo, ele está demonstrando que queria continuar com guerras, algo que Deus já estava planejando ali acabar, porque chegou o momento para isso. Então, o contar o censo envolvia isso realmente, saber quantos soldados tinham para a batalha, sendo que Deus já estava num processo de inaugurar uma nova fase no reinado dele. Então, foi por isso que aconteceu esse desagrado da parte de Deus. Muito bem, olha, estou colocando mais uma pergunta aqui. Estou vendo aqui, eu vou ter que colocar essa pergunta. Olha só. Boa noite, a paz de Deus. Sou da Congregação Cristã do Brasil, mas amo esse programa. Por que vocês não respondem de acordo com o que vocês acham, e sim o que a Bíblia diz a respeito? Eu tenho dúvida. E se eu mesmo sendo de outra doutrina, eu deveria guardar, por exemplo, sábado? A respeito de vocês, só tenho essa dúvida, mais nada. Muito obrigado e gostaria muito de ter essa pergunta respondida. Muito obrigado, minha irmã, por participar aqui com a gente. Deixa eu ver o nome dela, Rafaela. Obrigado, Rafaela, por você participar. Olha a sinceridade dela aqui, professor. Primeiro, ela perguntou por que nós não damos a nossa opinião e apenas o que a palavra de Deus apresenta, né? E ela, com muito respeito, pergunta se ela poderia guardar o sábado. Eu queria que você ajudasse aí nessa resposta. Será um prazer lhe ajudar. Rafaela, né? Isso. Rafaela, nós temos nossas limitações, né? Eu particularmente, né, quanto mais eu leio ou estudo alguma coisa, eu só percebo que eu vou me tornando menos ignorante do que eu era. Então, nós temos limitações, temos muito a aprender, mas nós temos uma disposição sincera de repartirmos, né, com o nosso telespectador
aquilo que aprendemos do texto bíblico. E por que que nós gostamos, eu gosto muito de destacar isso, né? Que procuramos não deixar a nossa opinião pessoal, mas sim o que a Bíblia diz. Porque a nossa segurança espiritual, Rafaela, ela só se encontra na palavra de Deus. O ser humano, ele pode distorcer a Bíblia e ele pode usar-se da retórica para parecer que ele fala a verdade. Agora, se nós contamos com a orientação do Espírito Santo e nos dedicamos à leitura do texto bíblico, nós não vamos permitir que ideias humanas ou retórica nos atraiam. E nós procuramos aqui imitar o exemplo de Cristo em Mateus capítulo 4. Cada vez que Cristo era tentado por Satanás no deserto, olha a expressão que ele usava. Satanás se utilizava de textos bíblicos para tentar levar Jesus ao erro, e Jesus usava uma expressão que nós gostamos muito e que inclusive é um programa, né, da TV Novo Tempo com este nome. Verso 4, por exemplo, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que texto interessante. E há outras vezes em que Cristo usa essa expressão. Cristo refutava as tentações de Satanás com está escrito. E lá em Lucas 24, verso 27 em diante, quando Cristo fala sobre sua morte e ressurreição, ele usa a Bíblia para explicar aquele evento para aqueles discípulos que caminhavam com ele pela estrada de Emaús. Então nós fazemos questão de fazermos isso para ensinarmos você e ao nosso telespectador a confiar na Bíblia e não em seres humanos. Fazemos isso para incentivar o nosso telespectador a colocar a Bíblia acima de qualquer tradição religiosa ou eclesiástica. E cremos que fazendo isto, nós estamos no caminho certo de levar você a ser como os judeus cristãos de Bereia, em Atos 17:11. Eles não aceitavam retórica, simplesmente, ou boas palavras humanas. Eles iam conferir se isso estava na Bíblia. Então, isto é a sua segurança. Por isso que nós incentivamos muito você a fazer isso. E sobre o sábado, já que eu me adelonguei um pouco nessa questão e eu respondi um pouco a respeito, recomendo que você entre em contato com a Novo Tempo e solicite agora mesmo um presente nosso para você, que é a revista Na Mira da Verdade. A revista Na Mira da Verdade contém alguns textos difíceis sobre o sábado e sobre a lei de Deus. Se você estudar, Rafaela, esses textos difíceis, pode ter certeza, você vai ver que textos que são usados contra o sábado e contra a lei, na verdade, eles estão descontextualizados e eles ensinam outra coisa. Então peça agora mesmo, liga para nós, 0 operadora 12 21 27 3121 e solicita para a nossa equipe a revista Na Mira da Verdade. Seja você um irmão evangélico, católico, espírita, ateu ou agnóstico, peça a revista. Dê à Bíblia a oportunidade de explicar a si mesma e Deus vai trazer ainda mais luz para os seus caminhos. Muito bem, essa é a revista que o professor acabou de falar para você. Para você pedir essa revista é muito fácil. E olha, os temas aqui são fantásticos. Fantásticos. Professor aprofunda nos assuntos que nós apresentamos aqui. Falando sobre o sábado, para você ter uma ideia, tem 2 lições aqui onde você pode aprender mais sobre o que a Bíblia fala sobre isso. Textos difíceis sobre o sábado 1 e textos difíceis sobre o sábado, falando só sobre Colossenses 2,16, por exemplo, que é um texto que muitos usam para dizer que o sábado foi abolido. Será que é isso mesmo? Se você quer saber, peça agora mesmo. Ligue para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Ou, se preferir, pode mandar um WhatsApp também para a gente, tá bom? O nosso número do WhatsApp para você escrever Quero a Revista Na Mira da Verdade é 12 98244 44
49, tá bom? Peça agora mesmo e você vai receber sem pagar nada aí na sua casa. Nós vamos para um intervalo rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e é muito bom ter você aqui junto com a gente e o programa não para, as perguntas não param de chegar aqui. Eu tenho uma pergunta do Gladson Kennedy. Professor, olha só a pergunta que ele fez. Eu não identifiquei isso aqui. Vou colocar do jeito que ele escreveu, vamos ver se você consegue achar isso na Bíblia. Ele diz o seguinte, se não existe imortalidade da alma, por que o rei Nabucodonosor, ao chegar no inferno, conversa com outros reis? E eles dizem, onde está tu, ó rei? Que texto é esse, professor? É Daniel? A história de Nabucodonosor é em Daniel, mas esse texto é Isaías 14. Opa, vamos ver. Quer ver? Há muito tempo eu me deparei com esse texto. Deixa eu ver se é Isaías 14 mesmo. Ele mesmo. Tá aqui, ó. Vamos ler Isaías 14. Capítulo 14. A partir do versículo 9. É um texto usado em favor da imortalidade da alma mesmo, tá? Diz assim: o além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos esses respondem e te dizem, tu também, como nós, estás fraco? E és semelhante a nós? Então, o que acontece? Quando se lê esse texto, pensa-se que reis de outras nações estão vindo ao encontro, né, do rei da Babilônia, para recebê-lo no além. Só que quando a pessoa interpreta desta forma, ela está indo totalmente contra o contexto e aquilo que a Bíblia ensina sobre a vida além. Por exemplo, aqui há um método muito comum de ensino na Bíblia, um recurso bíblico chamado de personificação. Aqui, os mortos estão sendo personificados para falar que o rei da Babilônia teria o mesmo destino que eles. Aqui não é um diálogo, tá? Literal. Se fosse um diálogo literal, nós tínhamos que literalizar aqui, ó, o versículo 8, por exemplo. Olha o que diz o verso 8, ó. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam. Olha só, árvores falando, ó. Desde que tu caíste, falando para o rei da Babilônia, né? Ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Então a Bíblia não está dizendo que árvores falam ou que mortos falam. A Bíblia está usando do método da personificação para dizer que o rei da Babilônia vai ser castigado. Tanto que o verso 11 diz assim, ó, derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa por debaixo de ti. Uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Então, no contexto, fala de cova, fala de vermes, fala de sepultura, não fala de inferno. Então, o além para onde Babilônia iria é a sepultura. Não é um lugar de consciência após a morte. Tanto que Eclesiastes 9:10, né, diz assim, no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, quando alguém pega Isaías 14:9 e desconsidera esse contexto e que aqui há uma personificação, tanto dos príncipes quanto das árvores, ele está realmente ignorando o contexto bíblico e chegando a uma interpretação que o profeta não intencionava em nos transmitir. Muito bom, muito bom. Olha, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Você tem várias formas de participar aí com a gente. Mande a sua pergunta através do nosso SMS, o número é 12 981510101, pelas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Instagram @namiradaverdade e participe aqui, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Aqui no Facebook,
A Zilda Ferreira pergunta o seguinte: gosto muito desse programa, aprendo muito com vocês e gostaria de perguntar: se as pessoas do passado que pagavam os seus pecados sacrificando os animaizinhos, cordeirinhos, depois Jesus veio para nos salvar dos pecados. E essas pessoas que morreram naquela época, elas já foram julgadas? Antes da vinda de Jesus? Por que foi diferente? Então ela quer entender as pessoas que, para pagar o seu pecado, sacrificavam aqueles animaizinhos e tinham o perdão. Essas pessoas já foram julgadas? Jesus, ao morrer na cruz, foi para pagar os nossos pecados hoje que vivemos? É isso? Na verdade, quando Cristo morre na cruz, ele paga os pecados de toda a humanidade, né? Porque Hebreus 9 diz que é impossível que sangue de bodes e cordeiro e animais removam pecados, né? Aquilo prefigurava o sacrifício de Jesus. Então aquilo foi muito importante. Eles tinham que exercer fé naqueles sacrifícios, né? Deus oferecia-lhes e dava-lhes o perdão. Só que esse perdão foi realmente ratificado com a morte substitutiva de Cristo, tá? Então tem um texto aqui, ó, que eu vou ler, Hebreus 9. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Né? Então, ele quer contrastar aqui a superioridade do sacrifício de Cristo em comparação com os sacrifícios de animais. Eles foram importantes? Foram. Foi Deus quem estabeleceu. Porém, o perdão é ratificado mesmo no sangue de Cristo. Ele é o substituto. Os animais apontavam para um substituto. Quando o substituto veio, aí sim, a razão de celebrar, de adorar a Deus, por meio desses sacrifícios, ela perdeu a razão de sua existência. Quanto ao julgamento, esse é um outro assunto amplo que não podemos tratar aqui agora, mas nós cremos que o juízo final de Deus tem 3 fases. Né? Isso deduzimos estudando Daniel, capítulo 7, versos 9, por exemplo, a 27, Daniel 8:14, 1 Coríntios 6, 2 e 3, Apocalipse 20, 11 a 14. Então vemos que esse juízo tem 3 fases. Então, é evidente que quando Cristo volta e dá para alguns a vida eterna, alguns são ressuscitados para a vida eterna e outros para a perdição, depois do milênio. Então, se alguns foram tidos dignos da primeira ressurreição na volta de Jesus, isso indica que um julgamento prévio foi realizado para saber quem realmente aceitou a Cristo ou não. Essa é a opinião, por exemplo, de um teólogo luterano, Joseph Assais. Ou seja, a ressurreição dos justos mostra que um julgamento prévio foi realizado. Então nós cremos que essa primeira fase do juízo, chamada de pré-advento, já começou. Né? Isso deduzimos de um estudo de Daniel 8:14, que não temos como fazer aqui, porque além de ser amplo, seria bom ter um gráfico para explicar isso, mas quando ocorre o fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que diz que o santuário será purificado, esta purificação do santuário ela corresponde ao juízo pré-advento de Daniel 7, versos 9 e 10, e ao dia da expiação de Levítico 16. Então cremos que Deus já começou sim a julgar, a mostrar para o universo os registros celestiais da vida, desde o primeiro que morreu e vem vindo. Agora, não tem como sabermos
Em que ponto se encontra isso? Né? Os justos, possivelmente chegará o momento do julgamento dos justos, pouco antes ali do retorno de Cristo e tudo mais, mas não tem como detalharmos isso, e até porque é impossível explicar esse assunto de uma forma bem cristalina, sem um gráfico, sem um estudo muito aprofundado. Então eu lhe recomendo um livro. Se você quiser estudar sobre esse assunto, você vai adquirir o livro Na Corte Celestial. É um livro que fala do juízo pré-advento e dessas 3 fases do juízo, de Mervyn Moore. Um livro muito bom. Seria muito bom você ter esse livro. E você pode adquirir em novotempo.com/loja. Este será um livro muito bom para o seu estudo. Muito bem, professor, muito bem. Temos alguns minutinhos ainda. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Salvador. E a pergunta do Marcelo é a seguinte: eu gostaria de saber quem são essas ovelhas que não são do aprisco de Cristo, citado lá em João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele quer saber então quais são essas ovelhas que não estão ainda nesse aprisco de Cristo. Aqui considerando o contexto imediato do verso, né? As ovelhas que não faziam parte do aprisco de Cristo eram pessoas, eram nações que ainda não conheciam o Evangelho, que não conheciam a Jesus Cristo, que não haviam aceitado como Messias. Então Jesus está dizendo aqui, e esse texto óbvio, como ele fala também do caráter universal do Evangelho, nós podemos entender que estas outras ovelhas, que não fazem parte ainda do aprisco de Cristo, se referem às mais diferentes pessoas que se encontram nos mais diferentes movimentos religiosos do mundo e que não estão seguindo a Deus plenamente, não porque não querem, mas porque não têm toda a luz que precisam. Então Cristo ele quer reunir este povo, assim como aconteceu nos dias dele, assim como ele queria trazer outras nações para dentro do judaísmo cristão, para fundar a sua igreja, para salvar o maior número possível de pessoas, Cristo também quer preparar um povo para a sua segunda vinda. Então são filhos de Deus sinceros, honestos, mas que ainda não têm toda a luz que precisam ter. Muito bem, eu tenho 2 minutinhos, eu acho que você consegue responder essa, professor. Quem mandou foi o Lucas Gabriel. A pergunta dele é o seguinte: a Bíblia dá algum ensinamento acerca do... Não, desculpa, não é essa aqui não. Olha aqui, ó. A pergunta é essa aqui, ó. Malaquias 4, 5 e 6 diz que o profeta Elias seria enviado novamente antes da volta de Jesus. Como pode isso? Parabéns pelo programa. Quem mandou a pergunta foi o Alan. Muito boa pergunta. Alan, realmente Malaquias 4, 5 e 6, né, tem esta profecia da vinda de Elias, porém não está falando do Elias, do profeta do Antigo Testamento, que foi levado vivo para o céu de acordo com 2 Reis capítulo 2. Esta profecia aqui, de Malaquias 4, 5, ela se refere ao próprio João Batista, tá? Aqui no capítulo 4, verso 5, né, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê, por exemplo, ali em Mateus 17, Jesus aplica este texto de Malaquias 4, 5 a João Batista. Então, mas por que o João Batista é chamado de Elias? Porque ele viria no mesmo poder e espírito profético de Elias. Então ele não está falando que o Elias, que foi para o céu, iria voltar para este mundo. Muito bem, professor. Conseguiu bater o recorde aí do tempo. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, mais uma vez. Que Deus te abençoe, amigo telespectador. Obrigado pela sua companhia preciosa. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.